vamos logo para a nossa lição para hoje. Ontem estudamos sobre a única coisa que realmente importa. No fim das coisas, só a salvação importa e mais nada importa. E ficamos até um pouco chocados com as lições do rei Salomão, que disse que todas essas coisas terrenas não valem nada. E ficamos muito chocados com a lição, a mensagem de Jesus, que o rico aprendeu. Uau! Tanto procuramos entender a profundeza dessa lição. Que essa lição entra no fundo do nosso coração, para que saímos desde já imparável, falando as notícias de Jesus, boas notícias, e também pessoas que vivem em pecado têm coisas negativas para ouvir também. É necessário que nós saímos correndo para alertar as pessoas sobre a única coisa que importa. Agora, já que salvação é o que é a última coisa, a principal coisa que é importante, quem é que tem salvação? Como é que recebe a salvação? No fim das coisas, quem será salvo? Nós começamos a nossa lição ontem com a passagem de Jesus, que ele falava do caminho estreito e o caminho largo, ele mostrando o caminho que conduz para a vida e não para a morte. Mas muitos de nós, cristãos, até hoje, continuamos pensando que o caminho fácil é o caminho que conduz para a vida. E Jesus diz que não é o caminho fácil, largo, onde a maioria das pessoas estão andando, não é? Talvez 75% das pessoas estão andando no caminho fácil que vai para a perdição. Lembre-se comigo as palavras de Jesus em Mateus 7, 13 e 14. Jesus dizendo: entre pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, muitos, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, poucos que acham este caminho. Procuramos chamar pessoas, vamos voltar ao caminho da Bíblia, o caminho de Deus, que Deus ensina. Não que os homens ensinam, mas o caminho que Deus nos ensina. Ele continua, cuidado com os falsos profetas. Agora, dentro deste contexto, ele está falando ainda sobre o caminho fácil e o caminho difícil. Ele começa dizendo que, começa não, mas em versículo 21, alguns que falam, Jesus é Senhor, né? Senhor, Senhor, mas não fazem o que Deus manda.
Cuidado com os falsos profetas. O problema neste contexto é que a maioria das pessoas estão andando pelo caminho errado, pensando que é o caminho certo. E isso por causa dos falsos profetas. É interessante, não é? Quantas vezes que vemos esta conversa entre Jesus e os 12 apóstolos e todos os que seguem junto com eles, essa conversa sobre falsos profetas. Agora veja por que tanto cuidado é necessário. Ele diz: eles se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro não são ovelhas. Por fora parecem ovelhas. Parecem, não pode perceber a diferença, pois são vestidos como lobos. Me perdoe, estou perdendo a voz. Estão vestidos de ovelhas, mas não são. São lobos vestidos de ovelhas, para que você não possa ver. Quando pessoas assim, falsos, se apresentam em público, falam bem, falam bonito, com aquela voz, né, muito chique, parecem muito, né, religiosos, mas por dentro são falsos. Por fora, bonito, atraente, chique, é, eloquentes, mas por dentro é uma história completamente diferente. Como é que podemos perceber a diferença entre o falso profeta e o legítimo profeta, legitimamente de Deus? Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Será que uma colhe uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? E descendo para versículo 20, ele diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, pelas suas ações, palavras e aquilo que está dentro deles, né? Pois o que está dentro sai, mas geralmente é difícil de achar. Eu alguns aqui podem até confirmar essa história, mas eu me lembro quando uma igreja muito grande e crescia tão rápido lá no Brasil, compraram uma rede de, como é que chama? De comunicação internacional muito grande. Gastaram 45 milhões de dólares para comprar. E o governo começou a investigar de onde veio todo esse dinheiro, não é? E muitos na sociedade começaram a perguntar quem são essas pessoas? Como é que eles conseguem 45 milhões de dólares? Acabaram descobrindo que vieram dólares de lugares maus, não é? Então, eles continuavam a investigar, ficar de olho e viram o fundador junto com um iate cheio de seus
principais pastores, não é? Um iate. E chegaram lá no alto mar. É interessante, eles chegaram um pouco perto para poder filmar o que estava acontecendo naquele iate. E todo mundo ficou chocado de descobrir que era o fundador daquela denominação, junto com ah, seus principais pastores, e eles estavam bêbados, com muitas mulheres de biquíni. Todo mundo ficou chocado. É porque por fora parecem bonitos, mas por dentro eles não são bonitos, não são cristãos. É só assim que pode, né? Assim, descascar a pele para ver que por dentro são lobos roubadores que comem, que matam, comem as ovelhas. Então, Jesus estava falando sobre coisas extremamente sérias, pois ele estava falando, desmascarando os falsos profetas, não é? Que parecia ao povo muito religioso, seguidores legítimos de Deus, mas não são, não é? Outra ocasião, outra denominação com o fundador daquela denominação, depois de fazer uma pregação internacional, milhões de pessoas assistindo, com uma multidão tão grande de seguidores, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e provavelmente em todo lugar. Ele foi descoberto num motel com uma prostituta naquela mesma noite. E foi publicado. E ele perdeu toda a sua fama, todos os seus seguidores. Jesus está dizendo que a maneira de perceber a diferença tem que olhar bem de perto, não é? Assim, procurando saber o que eles fazem escondido, não é? No hotel, no motel, no escondido. Não só quando eles estão na frente de muitas pessoas, mas pode reconhecê-los pelo fruto que eles produzem nas suas vidas, não é? Esse falso ovelha não parece muito falso, né? Mas tentou, né, imitar uma ovelha, mas dá tranquilo para perceber esse. Não é bem assim, né? Jesus está nos dizendo que é difícil perceber. No próximo versículo, Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dizem, né? Você conhece tão bem quanto eu, né? Muitas denominações têm, né, no seu prédio, né? Jesus é Senhor. E com o tempo, um pouco de estudo bíblico e um pouco de, né, ficar bem de olho, nós descobrimos, eles não são seguidores de Jesus. Eles estão seguindo o caminho fácil. Pelo contrário do que Jesus ensinou. Eles, no segredo, estão vivendo no pecado,
Quando ninguém está olhando, eles estão em pecado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Podemos dizer, mas só quando praticamos é que somos verdadeiros profetas, não é? Ele continua ainda dizendo que muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, né? Eles falam, Senhor, Senhor, como você espera eles falar? Mas veja com cuidado o que ele continua a dizer. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, pregado, né? Em seu nome? E em seu nome não expelimos demônios? Eles expulsaram demônios em nome de Jesus. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Bom, sem dúvida, eles são cristãos, não é? Obviamente, eles chamam Jesus de Senhor, Senhor. Eles pregam Jesus. Eles expulsam demônios em nome de Jesus. Eles fazem muitos milagres ou grandes milagres em nome de Jesus. E Jesus vai dizer explicitamente a eles: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Uau! Como pode? Como pode quem faz tudo isso nunca ser conhecido por Jesus? Jesus está dizendo: eu nunca tinha nenhum relacionamento com você, não é? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, praticam pecado. Bem, publicamente não praticam, mas no escondido praticam. Muitas vezes o escondido é a sua própria mente, escondendo os seus pensamentos, fingindo ser legítimo seguidor de Jesus, mas não são. Enganam a maioria das pessoas. Muitos e poucos. Enganam os muitos e são só os poucos que têm um relacionamento legítimo com Jesus, não é? Essas palavras são extremamente fortes, não é mesmo? Muito fortes. E então nós podemos observar a palavra de Jesus e pôr um pouco mais na nossa mente, no nosso coração, o que Jesus está falando para nós. Apartai-vos de mim. Ele continua, mostrando que falar é uma coisa, praticar é diferente, não é? Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, não é? Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, falando especificamente sobre no segredo, né? No escondido,
será comparado com um homem insensato, não sincero, fingidor, o que Jesus chama de hipócrita. Finge ser um cristão, mas não é. Faz muitas obras chocantes, grandes milagres em nome de Jesus, mas ele é insensato, não é sincero, não é um homem sério, é um homem imaturo. Ele edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram com vento contra aquela casa, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, não é? Ele está falando neste capítulo sobre o que é necessário é obedecer, não somente falar, falar também é necessário. É necessário declarar com a sua boca: Jesus é Senhor, não é? Romanos capítulo 10. Mas se nós não praticamos, nós não temos salvação. Se nós desobedecemos a palavra de Jesus, nós não temos salvação. Não temos. Lembre-se novamente, Atos 17, versículo 11, falando novamente sobre aqueles bereanos. Não é? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Não confia em mim. Eu sou um homem. Sim, eu estudei, tenho diploma, etc. E daí? Eu sou um homem. Eu posso enganar como qualquer outro. Se você não examinar pessoalmente as Escrituras, as palavras de Deus, como é que você vai saber se eu sou profeta legítimo ou profeta falso? É necessário examinar as Escrituras todos os dias e não confiar nos homens, como eu ou qualquer outro homem. É necessário deixar Deus falar, não eu. Só deixar Deus falar, não pessoas, não homens, não mulheres, não, só Deus. Então, por favor, não precisa escutar a mim. Agora, se eu estou falando a palavra de Deus, escuta bem, pois é de Deus, não é? Eu não quero que você, nem eu, seja enganados. Mudando de assunto, eu queria perguntar como é que Satanás se apresenta. Se lembra? O falso profeta se apresenta como, né, uma ovelha como qualquer outro, mas Satanás, ele será que ele aparece como um grande dragão, como lemos em Apocalipse capítulo 12, um grande dragão vermelho, não é? Respirando fogo e etc. Dizendo ao povo: siga-me, vamos todos para o inferno para queimar para sempre. Alguém vai seguir? Claro que não. Ninguém. Ninguém vai seguir. É claro que não. Nem o louco seguiria. Mas agora, como é mesmo que Satanás se apresenta? Como ele parece? Talvez como um professor da Escola Bíblica Mundial. Talvez. Pode ser. Pode ser. Não é? Veja o que o apóstolo Paulo disse.
sobre a aparência de Satanás, como ele se apresenta. Segundo Coríntios 11, 13 a 15 diz, porque os tais são falsos apóstolos. Muitos apóstolos, se chamava apóstolo de Cristo, não eram. Eles foram para Corinto, se chamava apóstolo, não eram. Eram obreiros fraudulentos. Sabe o que é fraude? Cometendo fraude, imitando quem não é. Ou hipócrita, ator, quem finge ser aquele quem não é. Eles se transformam em apóstolos de Cristo, mas não são. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em o quê? Anjo de luz? Poxa, assim ele consegue enganar muitos. Enganar mesmo. Você acredita nisso? Isso é a palavra de Deus? Veio de Deus? Satanás realmente se transforma em anjo de luz? Nem isso é muito, pois os seus próprios ministros, os demônios, os servos de Satanás se transformam em ministros da justiça. É. A Bíblia diz, Deus está dizendo, e o fim deles será conforme as suas obras. Eles parecem como, né, ministros da palavra de Deus, parecem ser, não são. Estão fingindo. Se transformando em ministros da justiça, não são. São mentirosos. São falsos profetas. Você acredita nisso? Isso é a palavra de Deus? Verifique. É necessário vocês saber, entender. Será que o pastor de tal igreja se chama ministro da justiça, apóstolo, profeta, pastor, eh, reverendo, padre, papa, e não é? Está fingindo. Será que está fingindo? No Zoom, né? Zoom. Você ainda tem coisa, o Zoom, quando a pessoa está falando no Zoom. Quando você quer Perdoe. olhar, Ok, obrigado. Será que Satanás realmente parece um anjo de luz e os demônios parecem ministros da justiça? Deus diz que sim. Você acredita? Agora, outro assunto, daqui a pouco vamos, né, colocar todos esses assuntos juntos. Mas, por favor, entenda. Deus nos diz o que é o maior mandamento. O que é? O que é que Deus diz? Jesus diz que é o maior mandamento. Mateus 22, 36 a 38. Eles perguntavam a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, o maior mandamento de todos os mandamentos é amar Deus. Amar Ele acima de tudo, acima de todos, com todo o seu ser. Amar Jesus. Uau!
tanto gostaria de passar um bom tempo falando somente sobre isso. O próprio Jesus disse: se você não me amar acima de todas as outras pessoas, você não pode ser meu discípulo. Mateus 10. Se você não amar Jesus acima de todas as outras pessoas e todas as coisas, desculpe, volte para casa. Você não pode ser meu discípulo. Não pode. Alguns pensam que pode, mas Jesus diz: não pode, não. Este é o grande e o primeiro mandamento. Acima de todos os mandamentos, amar a Deus. A sua vida nos diz o quanto você ama a Deus. As suas ações e palavras nos diz claramente sobre a sua fé. Se você tem fé, vai ver na sua vida, nas suas obras, na sua obediência a Deus, na sua maneira de agir, de falar, de pensar, né? O que você pensa saia da sua boca. Você está demonstrando todos os dias, todas as horas, o quanto você crê em Jesus ou então não crê. As nossas obras, ações, prova se amamos Deus, amamos Jesus ou não, não é? Agora, como podemos amar a Deus? Vamos para Deus dar um grande abraço. Oh, Deus, eu te amo tanto. É isso? É, claro que não. Deus é espírito. Não dá para abraçar um espírito. Não é João 4:24. Então, como amamos a Deus? Qual é a maneira de amar a Deus? O próprio Jesus disse em João 14, versículo 15: se você me ama, obedecerão os meus mandamentos. Deus é a mesma coisa, né? Se você ama a Deus, vai obedecer seus mandamentos. Igualzinho, não é? Se você não obedecer, obviamente você não tem fé. Obviamente, não é? Qual é o maior mandamento? Como continuamos em Mateus 22, versículos 39 e 40 diz: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, os profetas, o resto do Velho Testamento, né? Naquele tempo não tinha um Novo Testamento ainda, estavam escrevendo. Então, hoje nós temos um Novo Testamento, mas nós temos que entender que é necessário amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. Senão, nós não seremos salvos. Se não amamos Deus, Jesus, acima de tudo e todos, não podemos ser seguidores de Deus, de Jesus. Não podemos. Se não amarmos nosso próximo como amamos a nós mesmos, desculpe, não pode ser seu discípulo. Não, não pode. Ele continua a explicar e nós temos que entender. Agora, eu penso na minha família. Eu amo muito a minha esposa, Dona Janete. Ela está lá perto de onde eu trabalho. Ela está do outro lado da rua trabalhando como secretária do Instituto Bíblico Internacional Sunset. E ela cuida de tudo lá. Então, eu amo ela tanto. Será que eu amo Deus mais?
do que ela? Será que eu amo meus filhos mais do que Deus? Será que eu amo o meu próximo acima de Deus ou amo Deus acima de meus próximos? Próximo significa alguma pessoa próxima a você. Não é complicado, não. Meu vizinho, meu vizinho mais próximo é minha própria esposa, não é? Dormimos na mesma cama, ficamos próximos. Eu conheço quase os pensamentos que ela vai, né, pensar e falar. Ela também me conhece tanto e ela me ama, mesmo assim. Os mandamentos de Deus são extremamente importantes. Nós temos que amar nossa esposa ou marido mais do que nós amamos a nós mesmos. Ou pelo menos igual, né? Como ama o teu próximo, não é? E meus filhos, nossos filhos, e amigos e pessoas pelo seu caminho nesta jornada espiritual. Deus vai colocar hoje no seu caminho pessoas talvez estranhas, desconhecidas, necessitadas, para ver se você ama seu próximo ou não ama seu próximo. Ele vai deixar você ver bem, talvez bem na sua frente, pessoas sem nada, só para ver o que você vai fazer. Novamente, por favor, não escuta a mim. Eu posso falar, eu sou um homem como qualquer outro homem. Deixa só Deus falar. Deixa só Deus falar. Não os homens. Não me deixa falar. Eu estou falando aqui sobre quem será salvo. Sim, agora novamente eu peço, por favor, escuta com seu coração, pois Jesus tem uma mensagem para nós hoje. Uma mensagem extremamente forte para seu coração, para meu coração. Imploro, deixe Deus falar, por favor. Nessa mensagem, Jesus vai falar sobre o dia do juízo. E ele quer te dizer quem será salvo no dia do juízo. O próprio Jesus diz, Mateus 25, versículos 31 e os versículos seguintes. Quando vier o Filho do Homem, o próprio Jesus, na sua majestade, gostaria de pregar um sermão inteiro só sobre o homem, o Filho do Homem, Jesus, vindo na sua majestade. Ou, Marcos 9:1, vindo na glória do seu Pai. Opa, não é? E vindo com todos os anjos com ele. Mais majestade, glória. Não podemos imaginar. Eu não sei se você conhece uma música aqui nos Estados Unidos que pessoas cantam. Quando Jesus aparecer, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder falar? Eu vou poder. Eu vou morrer? A Bíblia diz que todos, fisicamente, morrerão fisicamente, ou serão transformados de uma pessoa física para um ser espiritual, espírito, alma. Nossos corpos serão queimados, apóstolo Pedro nos ensina. E
Ele vai sentar no trono da sua glória. Ele na glória do seu Pai, os anjos todos com ele e sentado no trono da sua glória. Glória é muito, muito, muito mais do que você pode falar ou imaginar. Garanto, mais do que qualquer ser humano ou qualquer coisa física suporta. Na majestade, na glória de Deus. E preste atenção, pois todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso inclui você e seu marido ou esposa, seus filhos, seus netos, parentes, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs, seus vizinhos, sua comunidade toda. Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, João, todos estarão presentes. Todos estarão lá. Não apenas as pessoas que agora estão vivas, mas as pessoas que já morreram estarão todos lá. Não cá, mas lá. Não na terra, pois já não tem mais terra. Pedro diz que já queimou a terra e tudo que está na terra, os céus e tudo que está nos céus, derretido com fogo intenso, calor intenso. Não tem mais nada física em existência. Nada. Eu não sei quando isso vai acontecer. Os cientistas, eu vejo recentemente, estão sempre falando, né? Parece que o mundo vai parar, vai terminar com estes, né, tempestades no Sol, que recentemente parou toda a energia, pelo menos em nosso país, e talvez no seu país também. Diz, né, que se acontecer outra vez ainda maior, nós não vamos suportar, nós não vamos sobreviver. A Terra vai parar de existir. Eu não sei, é o que os cientistas estão dizendo. Outra coisa, eles dizem que não só isso, mas tem esses, como é que chama, pedras gigantescas voando pelo céu e saem, e cometas, né? E acabam passando perto da Terra, perto de nós. Se um só fosse cair perto de uma cidade, seria muitas vezes maior do que uma bomba nuclear. Muitas vezes maior. Destruirá uma cidade inteira, um estado inteiro. Pior do que isso, vai desequilibrar a Terra. O que está quente talvez se torna gelo. E o que está gelo se a planeta Terra continuar a existir, talvez todos nós morreremos. Os cientistas estão dizendo, você pode procurar no Google, né? Será que os cientistas estão profetizando o fim da planeta Terra? Sim, estão. Os cristãos estão dizendo há muito tempo, até o fim está chegando. Eu creio que não vai ser esta semana. Eu creio que será na próxima semana, mas talvez pode ser hoje. Não sabemos. Mas todos estarão presentes. Todos. Você, sua mãe, seu pai, seus avós, bisavós, todos. Agora, vamos examinar a parte mais triste. Eu diria as palavras mais tristes da Bíblia inteira. São as próximas palavras. Ele preparará um
dos outros. Assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Só que essa separação é diferente. Essa separação é diferente, muito diferente. Eu me lembro quando fomos embora, eu e minha esposa, eu acho que eu tive 26 anos, ela tinha 24 por aí. Fomos embora. Nós fomos embora para o Brasil, para morar. Não viríamos a nossa família por 3 anos. É, foi. Meu pai raramente chora. Deve ter chorado quando eu não estava olhando, mas esse dia ele chorou muito. E eu chorei muito também, não é? A minha mãe chorou. Meus 8 irmãos e irmãs choramos juntos. Fomos embora. É porque separação dói muito, não sabe? Eu me lembro em 1996, quando a minha mãe faleceu. Nós, 9 filhos, choramos em luta muito tempo. Muito tempo. Já tem quase 30 anos, eu acho. E nós, às vezes, ainda choramos. É porque separação dói muito. É uma tragédia. Só que quando, né, eu ainda vou ver a minha mãe. Mas quando uma pessoa é salva e outra pessoa é perdida, não vão ver mais. Acabou. Acabou. Não, não vai ser, né? Como você fala sempre, né? Até amanhã, né? Eu já vou. Ou até já, não é? Não, não. Ou nem mesmo como eu te vejo nos céus. Não. É, anteontem, no dia 23, a minha esposa estava fazendo um aniversário, fomos juntos para comer fora e foi, né, uma festa muito interessante. E 2 netinhos estavam conosco. Foi divertido demais e depois, na hora de ir embora, a minha netinha, Cecília, ela queria ir para casa comigo, com a vovó e o vovô, não é? Começou a chorar e chorar, por quê? Separação do. Eu amo tanto os meus netinhos. É difícil, né? Eu dizer, né? Boa noite, até amanhã. E deixar os netinhos chorando, mas não vai ser nada em comparação ao tchau para sempre. Quando fomos embora do Brasil, alguém me falou uma coisa interessante que eu nunca ouvi antes ou depois. Foi o próprio Newton, que alguns de vocês conhecem. Newton me disse, irmão, adeus. Eu nunca ouvi alguém dizer isso antes, né? Adeus. E eu não vi ele, né, por um ano. Aí eu via ele todos os dias, né? Trabalhávamos juntos. Eu não sei como vai ser se eu tenho que dizer para meu netinho, Josué, eu tenho um netinho que não é nada netinho, ele é bem grandão, bem maior que eu. Josias, eu amo tanto meu neto Josias. Tem 17 anos. Eu amo tanto o Josias.
Eu não posso nem imaginar dizer para ele adeus para sempre. Quando o juiz vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, pois é uma separação eterna. Você tem marido, esposa, filhos, talvez, e amados. Você vai ter que dizer a algum deles adeus para sempre. A Bíblia nos ensina sobre o depois do julgamento, os salvos vão para herdar o reino de Deus no céu. E os perdidos irão para castigo eterno. Vamos dizer adeus para sempre. Mas veja bem, eh, esta separação, eu não posso nem imaginar como seria nos despedir. É por isso que o próprio Jesus ensina através do apóstolo João em Apocalipse que ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Sabe por quê? Porque haverá muitas e muitas lágrimas por causa dessa separação eterna. Ainda bem que temos alguém para enxugar nossas lágrimas. Estamos falando sobre vida ou morte eterna, não é? Separação dói muito. O juiz vai pôr as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, e então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino. Que herança, não é? A posse do reino. Entrai na posse do reino que está vos preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram para comer. Eu tive sede e vocês me deram para beber. Era estrangeiro e vocês me deram, me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e vocês me cuidaram de mim, preso e foram me visitar. Mas então perguntaram aos justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos para comer? Nós não lembramos disso. Talvez esquecemos. Ou com sede e te demos para beber, ou quando te vimos como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou preso e cuidamos de ti. Nós não lembramos, sabe? Os egoístas não se importam com o seu próximo, não sabe amar, não sabe amar seu próximo. Mas veja o que Jesus continua a dizer. O rei, o juiz, respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que um desses meus pequeninos irmãos, sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
sempre que você amou seu próximo, sua esposa, seu marido, aquela pessoa pelo seu caminho ao trabalho, aquela pessoa no transporte, naquela chapa velha. Então, dirá o rei que os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno? Preparado para o diabo e seus anjos. O castigo do diabo e os demônios. Porque eu tive fome e não me deram de comer. Tive sede, não me deram para beber. Sendo estrangeiro, não me hospedou. Estando nu, não me vestiu. É, eles também, né? Eles também vão perguntar, mas Senhor, é, quando é que nós tivemos com fome e com sede, ou forasteiro, ou nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então, ele lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, amém? O deixaste de fazer. Eu imploro, ponha essas palavras no fundo do seu coração. Irão estes para o castigo eterno. Os justos para a vida eterna. Você acredita que Deus realmente vai fazer o que ele diz que vai fazer? Ou não chegou a completamente crer nas suas palavras? Como aquele rico ontem, se lembra? Eles acreditaram, mas não muito. Não, quer dizer, acreditaram de boca para fora, não é? Não acreditaram por dentro. Não acreditaram de verdade. Ou seja, como vocês sabem muito bem, as suas ações, as suas obras, estão agora mesmo gritando quanto você crê ou não crê. Sempre foi. As nossas obras é que prova se cremos ou se não cremos. Sempre foi assim. As nossas palavras diz se realmente cremos ou fingimos, não é? Aqueles que só dizem que ama seu próximo, dizem que ama Jesus, falam, Senhor, Senhor, mas não amam seu próximo, não amam Deus acima de tudo e todos, não amam seu próximo como a ti mesmo. Desculpe, esses não serão salvos. Não serão salvos. Pensando que seriam salvos, mas não serão. De jeito nenhum. Eles vão para o destino eterno. Mas os que legitimamente são justos, não apenas fingem que são justos, legitimamente são justos, eles entrarão na vida eterna. É um destino eterno. Nós seres humanos não podemos compreender o que significa eternidade. Um, um ser humano não tem capacidade de fazer isso. Mas se você
é como a maioria dos seres humanos. Então, você ama só a si mesmo. Você sabe amar você mesmo. Você sabe exaltar só você. Você sabe eh, ajudar, abençoar só você. Você já teve algum briga com a sua esposa ou com seu marido porque não amava, só era egoísta, só amava a si mesmo? Já. Sim, eu sou casado há 46 anos, eu conheço. Você realmente acredita que isso é a verdade? Não, não, por favor, entenda. Você realmente acredita que Jesus vai fazer o que ele, nesta história, diz que vai fazer? Ou é um pouco exagerado? É verdade. Jesus está tentando nos preparar. As palavras são duras, muito duras. É porque a maioria das pessoas somente sabem se amar. Não sabem amar a Deus de todo o seu ser. Não sabem amar seu próximo como a ti mesmo. Não sabem. Nunca aprenderam a fazer isso. Foi recentemente que eu vi essa foto tirado de uma vizinha desse casal. Eu vi no Facebook, mas o que me chocou foi que o que a esposa dizia ao seu marido batendo nela. Se você me matar, se você não me matar, eu vou te matar. É porque o mundo só sabe se amar. Não se importa com o seu próximo. E você? É como a maioria. As pessoas salvas amam, sabem amar, praticam amar. E nós, todas as pessoas ao seu redor, estão observando se você está demonstrando pelas suas ações e palavras que você tem fé legítima ou fé fingida, não é? Eu sei que você provavelmente é mais como a maioria das pessoas na planeta Terra que desejamos todos nós sentir amados, saber que somos amados. Sonha daquela família amada, tão bonita, atraente, não apenas fisicamente, mas que sabe amar, não é? É isso que desejamos. Aliás, talvez é o que nós mais desejamos. Se você quer ser amado, a melhor maneira é amar os outros. Talvez eles amam você. Talvez não, não há nenhuma garantia. Jesus amou perfeitamente e foi morto pelas pessoas que ele amou. Não é? Não há nenhuma garantia. Mas é uma maior probabilidade que pode ser amado se você ama. Não é? Como vai seus relacionamentos com seus próximos, né? Sua família, seus vizinhos? Ah, mas se você só é um egoísta e só se ama, provavelmente não será amado. Provavelmente, não é? É, então, todos nós temos que nos amadurecer muito.
para poder crescer ao ponto de falar coisas assim. Por favor, me perdoe. Foi a minha culpa. Eu errei. Somente os maduros podem falar isso. As pessoas imaturas, espiritualmente, pessoalmente, emocionalmente imaturas, não querem falar isso. Só querem se justificar, não é? Você conhece isso muito bem. Você já experimentou e você já conhece perfeitamente bem. Eu fico tão chocado. Cada vez que eu lembro, cada vez que eu tomo a ceia do Senhor, nos primeiros dias da semana, eu me lembro de Jesus. Ele sabe amar. Não foi a culpa dele. Foi a minha culpa. E ele assumiu a minha culpa. Como se estivesse falando, me perdoe, foi a minha culpa. E não foi a culpa dele, não. Mas ele sofreu o seu castigo, o nosso castigo, não é? A maioria das pessoas só sabem se amar, se justificar. Não, não é minha culpa, é culpa de. Aí eles começam a, né, culpar todas as pessoas ao seu redor. Os maduros sabem amar os outros, não apenas a si mesmos. Os imaturos, não, os que estão perdidos, não sabem amar. Não sabem, não tem como, não. Você sabe amar seu próximo? Sabe amar os outros? Ou só se ama? Nós conhecemos 1 Coríntios 13, o capítulo sobre agape, amor, não é? E Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, agape, eu serei como um barulhão que ninguém aguenta mais, não é? Como um bronze que soa, um símbolo que retine e como que pode desligar esse barulhão que não aguentamos? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, estamos falando sobre os dons milagrosos que os coríntios tinham, não é? Ainda que eu tinha tamanha fé a ponto de transportar montes e se não tiver amor, nada serei. Que eu distribuir todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, ágape, nada sou, nada. Você legitimamente ama sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, as pessoas ao seu redor, aquela pessoa pelo caminho, quando você for para o trabalho amanhã, ama ou não ama? Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada. Ele continua dizendo, eu espero talvez descrevendo você. O amor é paciente. Você é paciente. Numa escala de 0 a 10, 10 sendo super paciente como Jesus, você é paciente. O amor, ágape, é benigno.
E você? O amor não arde em ciúmes. E eu e você? Não se ufana, não se ensoberbece. E você? Eu? Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Você? Não se resente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amor ágape suporta tudo, sofre tudo, tudo crê, tudo suporta, tudo aguenta. O amor nunca acaba, nunca acaba. E você? Deus tem uma mensagem para você hoje que é: eu te amo este tanto. Vamos estudar em outra lição sobre quem é Jesus. Essa lição é muito forte. Deus está dizendo hoje para você: eu te amo mais do que as palavras podem dizer, não é? Deus quer nos dizer que Ele nos ama e nós amamos a Ele, nós eh, procuramos o melhor para o próximo ou só para nós, não é? Vamos logo terminar com perguntas e depois uma oração. Se você tiver alguma questão, pode abrir seu microfone, fazer a sua pergunta e logo desligar. Quem tem uma pergunta, pode abrir seu microfone e falar. Outra pessoa. Sim, professor. Pode falar. Sim, muito boa noite. Aqui em Olá. Angola. Você Muito está obrigado. você está muito perto a seu microfone. Pode afastar só um pouquinho? Agora Sim, sim, pode falar. obrigado. Perfeito, melhor. Muito obrigado. Eu quero perguntar sobre a palavra agape fazer. Agape. Então, significa amor. A minha pergunta é essa. Significa amor. Obrigado, é exatamente Sim. isso. Agora, E essa depois, palavra é diferente. Na língua grega tem várias palavras que significa traduzido amor. Por exemplo, eros, amor romântico. Phileo, amor família. E ágape, que é amor, que significa o seguinte: eu vou fazer o melhor para o outro, não fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que é melhor para o outro, não sempre, não somente dizendo eu vou fazer o que o outro quer, mas fazer o que é melhor. Muitas vezes queremos coisas que não é o melhor para nós, não é? Então, amamos nossos filhos e a melhor coisa que podemos fazer com os nossos filhos quando eles estão fazendo mal é discipliná-los, não é? É a coisa melhor que podemos fazer. Mas geralmente não, né? Geralmente amamos em maneiras muito positivas. Então nós precisamos
entender o significado tão importante e profundo da palavra ágape, amor? Obrigado. Boa pergunta. Quem mais? Boa noite. Boa noite. Somente eu queria perguntar ou entender. Já quer dizer que o amor que é amor não pode se sentir ciúme. Pode repetir? O amor que é amor já não pode se sentir ciúme. Porque cá eu vi que o amor que é amor não pode se arder em ciúme. Então não entendi. Já quer dizer isso que nós sentimos ciúme, já isso não é amor. Ah, alguém pode me dizer esse ditado? Eu não consigo entender. Eu perguntei que já o amor que é amor Amor que é não amor. pode sentir ciúme. Sim, não pode sentir ciúme. Não pode sentir ciúmes. Agora eu entendi. Ok. Hum. Como vimos o apóstolo Paulo dizer, né? De Deus, palavras de Deus. Amor não arde em ciúmes, não é? Sim, existe um certo, o que poderíamos chamar de zelo, como Deus é muito zeloso para seu povo, né? Como a sua esposa, nós em Cristo estamos a esposa de Deus, né? E ele tem zelo quando nós que estamos em Cristo adoramos outro Deus ou deusa, servimos outro Deus ou deusa. Como é que Deus fica? Como é que você ficaria? Não é? Então, a diferença entre ah, ciúmes, que chamamos de zelo de Deus, mas é a mesma palavra na língua original, não é? Mas nós temos que entender que há uma parte justa e boa sobre isso, mas se nós ardemos em ciúmes, é outra coisa, não é? Estamos paralisados pela ciúmes, não é? Boa pergunta, obrigado. Mais Obrigado. alguma observação ou pergunta? Irmão Timóteo, Sim, pode falar. sim, e eu estou extremamente tão espantoso. Esta mensagem se deveria chegar diretamente daquelas pessoas que nunca perceberam o valor de amor um para o Amém. próximo. E eu realmente fico muito chocado quando ouço a palavra de Jesus assim, e só assim é que poderemos ir até a vida eterna, mas nós negligenciamos essa parte e nunca amamos a ninguém, como se fosse algo como parecido conosco. Só queria falar isso. Obrigado, irmão. Amém. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Ele é quem está ensinando essa lição. Nós precisamos aprender e procurar aprender profundamente no fundo do nosso coração e colocar em prática. Amém. Boa observação. Obrigado. Mais? Ok. Muito